pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus, eu sou professor de matemática e a gente vai dar continuidade na resolução das nossas questões do Enem 2020 da prova amarela, segundo dia de matemática e suas tecnologias, ok? A gente vai resolver agora a questão 169 que fala o seguinte, ó. A lei municipal para a edificação de casas em lote de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios. Então tem três critérios. Um é que o afastamento mínimo seja de 4 metros da rua, né? O outro é que o afastamento mínimo seja de 1 metro da divisa com o outro lote. E que a área total construída na casa seja de 40% a 50% do total do lote. Então, ele fala o seguinte depois, ó. Um construtor submeteu para aprovação da prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em 5 lotes. Cada lote tem área medida 200 metros quadrados. Então, essa informação aqui, ó, muito importante, 200 metros quadrados. A imagem apresenta um esquema sem escalas, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados no projeto entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. Então, tá aqui, ó, os lotes tem 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Tem esses outros aqui que a gente vai desprezar porque não tem casa, né? São 5 casas. E aí ele fala, a prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Então, qual dessas casas aqui terá o projeto aprovado, levando em consideração esses critérios? Então, vamos lá para o nosso quadro branco para a gente ver como que a gente pode resolver essa questão. Trouxe aqui para vocês, ó, a mesma figura com os critérios. E aí eu construí uma tabelinha aqui rápida para a gente ver, ó. A gente tem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e os 3 critérios A, B e C. Então, vamos lá. O primeiro critério é o seguinte. O afastamento mínimo de 4 metros da rua. Então, a casa tem que ter um afastamento de 4 metros da rua. Vamos verificar cada uma das casas, né? A casa 1 aqui, ó. A casa 1, ela tem 4 metros aqui da rua e tem 4 metros aqui da rua. Então, ela obedece a primeira condição. A casa 2, ela tem 4 metros aqui da rua. Não tem mais nenhuma rua ao redor, então ela também obedece a essa condição. A casa 3 tem 4 metros da rua aqui e 4 metros da rua aqui. Também obedece. A casa 4, ela tem 2 metros de distância da rua. Então, ela não obedece à primeira condição. Então, você já desconsidera a casa 4. Você não precisa nem terminar de analisar ela, já que ela já descumpriu a primeira condição, ok? E a casa 5? A casa 5 tem 4 metros aqui e não tem mais nenhuma rua em volta. Então, ela também obedece. Pronto, fizemos o critério A. Agora vamos para o B. O afastamento mínimo de 1 metro da divisa com o outro lote. Vamos fazer novamente casa por casa. Ó. A casa 1, deixa eu apagar aqui o que eu risquei, precisa ter 1 metro de distância para o outro lote. Então, ó, a casa 1, ela tem um lote 2 aqui do lado e ela tem a distância de 1 metro. Então, e aqui também, né, de 1 metro. Caso aqui em cima seja um lote, ela faz essa condição. A casa 2, ela tem a distância de 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro para o outro lote. Então, ela também obedece. A casa 3, ela tem 1 metro aqui e tem 4 metros aqui. Opa, 4 metros. Então, ela não obedece essa condição? Obedece, porque ele fala que é no mínimo. Afastamento mínimo. Então, tem que ter no mínimo 1 metro. Se tem 4, tá ok. Não tem problema. Só não pode ter menos de 1 metro. A casa 4 a gente não precisa olhar. E a 5, ó, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Então, a 5 também obedece. Então, nessa condição B, a gente não conseguiu excluir nenhuma casa. A gente vai excluir as casas agora pela condição C, que é o seguinte. A área total construída da casa tem que ter entre 40% e 50% do lote. Ele falou lá na questão que o lote tem 200 metros quadrados. Então, a casa tem que ter entre 40% e 50%. 40% de 200, quanto é? A gente faz assim, ó, 40 dividido por 100 vezes 200. 40% de 200. A gente pode eliminar esses dois zeros daqui com esses dois daqui para ficar mais fácil. Fica 2 vezes 40 dá 80 metros quadrados. Então, a casa tem que ter entre 80 metros quadrados e 50% de 200.
50% de 200 a gente faz o mesmo esqueminha, ó. Corta os 2 zeros aqui com os 2 zeros aqui. 2 vezes 50 dá 100 metros quadrados. Então as casas elas têm que ficar entre 80 e 100 metros quadrados. Então agora a gente vai ter que olhar casa por casa, quantos metros quadrados ela tem. Vamos lá primeiro para a casa 1. Ó. A casa 1, se você observar, ela tem o lote, né? Tem 20 por 10, é um retângulo, 20 por 10, que é justamente os 200 metros quadrados. A casa 1 ela vai ter 10 menos 1 mais 4, 5. Então a casa 1, ó, vou fazer aqui do lado. A casa 1, ela vai ter 10 menos 5, 5 de largura. E aqui tem 4 mais 1, 5. 20 menos 5 dá 15. Então a casa 1 tem 5 por 15. Como é um retângulo de lado 5 e 15, basta a gente multiplicar 15 vezes 5. Então 15 vezes 5 a gente descobre a área desse retângulo. 5 vezes 10, 50, mais 25, 75 metros quadrados. Perceba que 75 metros quadrados é menor do que 80 e não pode ser menor. Então a nossa casa 1 ela foi desqualificada no critério C. Vamos agora para a casa 2. Ela vai ter, aqui é 10 menos 2, 10 menos 2 é 8, e 20 menos 5. 20 menos 5 é 15. Fazendo essa multiplicação, 15 vezes 8, eu tenho 8 vezes 10, 80, mais 40 dá 120. 120 é maior do que 100, então nossa casa 2 também foi desqualificada no critério C. Vamos para a casa 3. Ela vai ter 10 aqui menos 5. 10 menos 5 é 5. E 20 menos 8, que é 4 daqui com 4 daqui. 20 menos 8 dá 12. Então, a área dessa casa 3 vai ser 12 vezes 5. 5 vezes 10, 50, mais 10 dá 60. 60 metros quadrados. 60 metros quadrados é menor do que 80. A casa 3 também foi desqualificada no critério C. A 4 já tinha sido desclassificada no A, então ela já não conta. Então a nossa casa 5 provavelmente vai ser a certa, né? Eles deixaram a 5 já para você perder tempo fazendo a questão casa por casa. Casa 5. A casa 5, ela tem 10 menos 5. Então a gente tem 5. E aqui 20 menos 2. 20 menos 2 é 18. Então, nossa casa vai ser de área 18 vezes 5. 5 vezes 10 dá 50, mais 40 dá 90 metros quadrados. Opa, 90 metros quadrados está entre 80 e 100. Logo, a nossa casa 5 é a casa que foi aprovada nos 3 critérios, ok? Então é isso, pessoal. Essa questão é bem fácil. É um pouco demorada se for fazer dessa forma que eu fiz, de casa por casa. Tiver a sorte de ir na casa certa de primeira, né? Mas caso vocês tenham alguma outra alternativa mais rápida de fazer essa questão, comenta aqui embaixo. Deixa aqui seu comentário nos comentários, dizendo como você faria essa questão de forma mais eficiente para não perder tanto tempo no Enem, tá bom? Então é isso, até a próxima questão e... esqueci de mostrar aqui a solução, né? Tem a casa 5? Tem a casa 5, que é a alternativa E, tá bom? Tchau, pessoal!